A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o irmão Esmeraldo, ministro do Evangelho, professor da Escola Dominical. Estamos juntos aqui para estudarmos o quarto trimestre das lições da Escola Dominical. Encerramos o nosso terceiro trimestre com um excelente tema sobre uma lição especial onde tratamos do avivamento espiritual. Hoje vamos dar início na nossa lição tão importante para nós sobre a fragilidade humana e a responsabilidade divina. Uma lição que foi comentada pelo nobre colega pastor José Gonçalves. Ele é pastor ali na Assembleia de Deus, Água Branca, no Piauí. Bom, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vamos juntos divulgarmos a palavra do Senhor. Vamos dar início nestas 13 lições, começando com essa primeira, que é um apanhado geral, uma introdução do livro de Jó. Estaremos aprendendo aqui nesses 3 tópicos tão importantes. Por exemplo, iremos tratar sobre local, data, sobre a personagem de Jó. Iremos aprender aqui o estilo literário do livro e também sobre a sua mensagem, a teologia do livro de Jó. Você é o nosso convidado especial. Venha conosco, caminhemos nesta esteira e vamos desfrutar das maravilhas, das riquíssimas bênçãos de Deus para nós nesta literatura. O texto áureo, ele diz da seguinte forma: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós vemos aqui em Tiago 5:11, Tiago já confirmando, atestando a realidade, a veracidade tanto do livro, quanto da personagem, quanto do fato acontecido. Nós estaremos também verificando a nossa verdade prática que diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Como nós bem sabemos, essas questões emblemáticas que nos sobrevêm, isso desde o princípio da humanidade, desde o princípio da raça, por que o justo sofre, de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde iremos, por que o ímpio prospera, são exatamente esses temas que estaremos discorrendo no decorrer do nosso trimestre, fundamentado na teologia dos amigos de Jó, que foi reprovada por Deus em 42:7, bem como sobre os pensamentos do próprio Jó. O livro de Jó, ele está enquadrado na Bíblia Septuaginta, ou na nossa Bíblia tradicional, a Bíblia comum, como sendo o primeiro das relações dos livros poéticos. Nós temos leis, história e os livros poéticos e profetas. Os livros poéticos são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E o livro de Jó, por ser um dos mais antigos, ou há alguns biblistas que atestam ser ele o livro mais antigo escrito, que foi escrito, ele ocupa aí o primeiro lugar nos livros sapienciais, ou também conhecido como livros da sabedoria. Por que sapienciais? Porque é o livro que traz a nós o entendimento de vários temas profundos em relação à humanidade. Assuntos universais
que envolve, que engloba a humanidade, trazendo assim aos homens sabedoria. E por que não dizer, formando até caráter e moral. Por isso são conhecidos como livros sapienciais ou livros de sabedoria. Também nós chamamos livros poéticos. Por quê? Porque eles foram escritos em formas de poesia. Vamos estudar isso no tópico 2, ok? Bom, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que fala a respeito da inspiração da Escritura. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar. E é isso que nós estamos fazendo, ensinando e ao mesmo tempo aprendendo a nossa escola dominical. Também Ezequiel capítulo 14, versículo 14, o 19 e o 20, onde o profeta, ele coloca Jó no parâmetro de igualdade a dois personagens históricos, Noé e Daniel. E também Tiago 5,11, o qual nós lemos no textuário, que aqui atesta a fidelidade e a veracidade dessa escritura do livro de Jó. Bom, vamos para o nosso primeiro tópico. Vamos falar um pouquinho sobre a data, sobre a autoria, né? E sobre o livro de Jó. A data é importante nós comentarmos, quer dizer, todo e qualquer estudo, né? A localização espacial, o tempo em que foi escrito, porque isso já nos ajuda muito com a questão cultural, com a questão social. E o livro de Jó, para nós descobrirmos ou sabermos a data, nós ficamos de braços abertos, né? Porque os exegetas, eles têm discutido entre si o tempo em que o livro foi escrito. Quando se deu esses fatos? Nós temos aqui, primeiramente, alguns afirmam que este livro, o livro de Jó, tratando da data, né? O livro de Jó foi escrito aí aproximadamente no ano 2100 até o ano 1800 antes de Cristo. Resumindo, na era patriarcal. Por quê? Porque o conteúdo literário que o livro é composto, existe alguns fatores que dá-nos a entender que foi na era patriarcal, exatamente no tempo de Abraão, no tempo de Isaac ou no tempo de Jacó. Há alguns exegetas ou biblistas que colocam um pouquinho mais tarde ainda. A Bíblia de Estudo Pentecostal, uma excelente Bíblia, né? Para nós, como pentecostal, ela dá aqui alguns pontos, né? Ela diz da seguinte forma: provavelmente nos tempos de Abraão, ou até mesmo antes. Os fatos mais destacados que comprovam isso, a data e a autoria e o local, ela diz o seguinte: primeiro fato, ele ter vivido 140 anos após ele sobreviver a essas catástrofes, né? Conforme 42:16, diz que Jó viveu mais 140 anos. Isso nos fala de uma longevidade que só era alcançada nos tempos patriarcais. Outro ponto aqui que ele nos passa, uma riqueza, suas riquezas eram calculados em termos de gado, do que ele possuía. Por exemplo, no capítulo 1 nos fala das riquezas. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e possuía 1.000 jumentas, né? Nós vemos que a riqueza deste homem era calculado pelo que ele possuía, e isto era ações existenciais no tempo patriarcal. Outro ponto aqui,
a sua atividade como sacerdote da família idêntica à de Abraão, a de Isaac e de Jacó. Era o sacerdote do lar, era o sacerdote responsável. Então subentende-se que foi bem antes da lei estabelecer o sacerdócio arônico. Outro ponto, a família patriarcal com unidade social básica, semelhante aos dias de Abraão. As incursões dos sabeus, né, quando eles davam sobre algum bando, sobre algum grupo, para roubos dos caldeus também, que se encaixa na era abraâmica. E nós vemos também outro ponto que vem reforçar essa tese, que o livro de Jó foi datado, inscrito, né? E este fato ocorreu aproximadamente no ano 2000 a.C., na era patriarcal, é relacionado ao nome El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que acontece pelo menos aí umas 17 vezes, 31 vezes. 31 vezes nós temos o nome aí, El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso, diferente já de Yahvé na revelação judaica. Então esses são os pontos principais que levam-nos a entender que tanto a data, tanto a escrita, quanto o fato ocorreram aproximadamente em 2000 anos antes de Cristo. Já agora, quem foi o autor? É outro dilema que o professor da escola dominical deve passar para os alunos. Alguns dizem que foi Moisés. Quem adere a esse ponto de vista é porque eles têm um conhecimento e estão embasando-se na tradição judaica. A tradição judaica, ela ensina que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. E quando? Ele afirma que Moisés escreveu o livro de Jó aproximadamente ali no ano 1450, 1500, quando ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Inclusive, a tradição judaica diz que Jetro era descendente do patriarca Jó. Por isso que alguns afirmam em alto e bom som que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Outros já afirmam que foi Isaías que escreveu, outros já dizem que foi Eliú também. Eliú foi aquele jovem que participou da conversa com Jó e seus amigos a partir do capítulo 31. Outros dizem que foi Ezequias e até mesmo Esdra. Mas quem escreveu? Isso não vem ser o caso. Não tira a inspiração do livro. É semelhante ao livro do Novo Testamento, chamado o livro de Hebreus, ao qual também até hoje, mesmo com a ciência arqueológica tão avançada, não sabemos quem foi o autor, quem foi o escritor da carta aos Hebreus. Discutem-se Apolo, Paulo, sabe-se que foi um varão conhecedor do judaísmo e muito bem. O caso do livro de Jó, da mesma forma, não sabemos quem foi o seu autêntico escritor, mas de uma coisa sabemos, é uma fonte literária que vem trazer-nos ensinamentos riquíssimos para o nosso enlevo espiritual. Bom, já falamos aqui sobre o tempo, a época, falta comentar um pouquinho sobre a Terra. E a Terra, a cidade, realmente essa cidade existia? Sim. Geograficamente, sim. As ciências geográficas afirmam que esta cidade de Uz, ela ficava a sudeste do Mar Morto, né? Mar Morto é aquele que coletava, recebia água do Rio Jordão, e ela ficava ali ao sudeste, mas ali próximo para a Arábia. Nesse entendimento, né, alguns chegam a dizer que o livro está mais voltado, tanto o livro quanto a história, ali para os árabes, nada a ver com os judeus. Por isso, a confirmação de fato que
essa história e este fato, essa personagem existiu e foi aproximadamente no tempo da era patriarcal. Nós temos aí na teologia um método histórico crítico, um método de interpretação da Bíblia. Este método histórico crítico, de fato, ele vai procurar tecer várias formas para que justifiquem os seus estudos, seus entendimentos. E eles vão trazer o livro de Jó como uma coxa de retalho e finalizado por Esdras, né? Mas alguns chegam até, para nós que cremos, o absurdo de dizer que o livro de Jó é uma fantasia, é uma novela, é fictício, não é real. Mas nós cremos porque a palavra de Deus atesta. Tiago 5,11 atestou da veracidade. Ezequiel traz como parâmetro dois grandes homens históricos e coloca Jó exatamente neste meio. Então a teologia acredita que este fato, esta história, este livro, de fato, é real, existencial. Vamos para o nosso tópico 2. No nosso tópico 2, nós vamos estudar a estrutura literária do livro de Jó. Como é essa estrutura literária? Ela está fundamentada em quê? Para entendermos o livro de Jó, isso é hermenêutica, né? A hermenêutica, a ciência da interpretação dos textos. Para entendermos este livro, nós sabemos que ele está estruturado em prosa e poesia. O cerne, a maior parte do livro é poético. O capítulo 1 e o capítulo 2 trata-se de prosa. O capítulo 42, a partir do verso 7, trata-se de prosa. Mas do capítulo 3 até o capítulo 42, verso 6, nós temos aí a poesia. Mas o que vem ser essa prosa? A prosa é o que está externo ao sentimento autoral, é o que está externo ao autor. Ele pode ver, ele pode sentir, ele pode tocar, ele pode expressar, ele pode verbalizar com alguém. Isso é prosa. Já a poesia é um sentimento interno, ele vai expressar, exteriorizar o seu sentimento. Isso é a poesia. Nisso está fundamentado, firmado, estruturado o livro de Jó. Prosa e poesia, conforme as divisões que nós passamos. Ainda vamos comentar alguma coisinha sobre essa divisão. Além de prosa e poesia, nós vemos que o autor também utiliza muita metáfora, né? A metáfora, de fato, ela vem para trazer mais vida, aclarar, dar mais entendimento, colorir, não deixar assim tão acinzentado. Então faz-se metáfora, uma comparação para trazer uma facilidade na compreensão das coisas. Paralelismo também é utilizado, né? É feito muito uma comparação, assim que, tal que, uma comparação. Nisso nós temos aí a estrutura do livro de Jó. O livro de Jó, ele está organizado. No capítulo 1 e o capítulo 2 é uma revelação, né? Foi uma revelação porque, por isso que é uma prosa. Dá a entender ali naquela assembleia dos santos, entre Deus e os filhos de Deus, que ali são os anjos, tá? Entre Deus e os filhos de Deus, que Satanás aparece em meio a eles. Deus observa e faz-lhe uma pergunta: de onde vens? E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Deus aproveita a oportunidade e dá testemunho do seu santo. Por acaso viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, desvia-se do mal, e ele é temente ao meu nome. Também, debalde, o Senhor cercou ele com os bens. Veja bem, já a teologia satânica, ele incita e ele diz que os homens adoram a Deus pelo que têm. E com medo de perder, eles levam uma adoração a Deus.
Veja que isso já é antigo, né? Olha o pensamento teológico satânico. O homem adora porque recebe. É uma mão de duas vias. Primeiro você recebe, né, de Deus, e depois você dá. Ou você dá uma adoração esperando. Isso é a teologia satânica. E lamentável, hoje nós ainda vemos isso em nosso meio. E Deus falou, não, você está equivocado. Jó, ele me adora pelo que eu sou. Ele me adora pelo que ele é, não pelo que ele tem e não porque eu dou a ele algumas bênçãos. O Senhor está equivocado. O Senhor cercou ele de bênçãos. Toca na vida de Jó, retira-lhe os bens para ver se ele não blasfema de ti. E Deus permitiu, Deus autorizou que Satanás assim o fizesse. Pasmem os senhores, isso não foi questão de meses, não foi questão de ano. A Bíblia relata no capítulo 1, nessa revelação, nessa prosa, que isso aconteceu no mesmo dia. Primeiro, os sabeus, os caldeus, deram sobre os camelos, sobre o rebanho, sobre os bois, levaram tudo. Depois vem natureza, né? Fogo desceu do céu, consome as ovelhas. Um furacão que bateu sobre a casa dos filhos e ali derrubou-a e matou seus 10 filhos. Foi assim, um seguido após outro. O homem que tinha tudo foi tocado na família, tocado em sua finança. E ele permaneceu fiel. E além do mais, o seu casamento entrou em risco. A esposa imediatamente falou, ainda permanece fiel? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas Jó permaneceu fiel. Satanás ainda voltou em outra assembleia e ele provocou a Deus mais uma vez. Viste meu servo Jó? Perguntou Deus. Logo, pele por pele que dará o homem pela vida. Neste sentido, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, menos para a morte. E foi isso que ele fez. Jó foi acometido de umas chagas tão horríveis, porque trouxe a ele mau hálito, Jó se tornou fétido, secou, ficou esquelético, ele ficou num pleno isolamento social e sofria muito. E o que aconteceu? Quando seus amigos souberam, vieram condoer-se com Jó. Isso é o nosso próximo tópico. Bom, nós já falamos aqui sobre o tópico 1, sobre o tópico 2. Vamos para o tópico 3, onde estaremos tratando da natureza e mensagem do livro de Jó. Sobre o tópico 3, nós estaremos estudando as lições sequencialmente, principalmente sobre a teologia dos amigos de Jó, onde nós estaremos discutindo esses assuntos no capítulo de número 6, né? Ou na lição de número 6, que é a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Isso é real? Será que só quem tem pecado? Bom, ninguém escapa, né? Só os pecadores sofrem? Depois vem a teologia de Bildade. Só há sofrimento, há pecado oculto. Se há sofrimento, é porque existe pecado. Essa teologia, ela ronda, ela assombra, ela assusta, ela está em nosso meio também. Algumas vezes acontecem algumas coisas com os irmãos, com algum irmão, fala, olha, porque tem pecado oculto, por que o irmão não confessa, né? Isso já aconteceu comigo também, já falaram isso para mim. E isso acontece com muitos cristãos. Mas isso é uma realidade? Nós vamos discorrer sobre isso na lição de número 7. Já a lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Isso é real? Será que o justo não tem que passar por nenhuma angústia, né? Nenhum sofrimento, nenhum dilema da alma? Por que me sobreveio tudo isso? Exatamente isso que nós estaremos estudando. Começando do capítulo 3, primeiramente na próxima lição, a lição de número 2, nós vamos tratar sobre Jó e depois sequencialmente sobre os temas acontecidos. Capítulo 3 trata aí do monólogo, né? Após os amigos de Jó chegarem, passaram ali 7 dias com ele, ninguém abriu a boca para nada, nem Jó, nem seus amigos, porque a angústia era grande, até que Jó não aguentou, quebrou o silêncio, e ele começa fazendo, e discorre no seu livro, no decorrer do livro, 16 porquês. Por quê? Jó caiu no porquê. De fato, o que estava de errado? Por isso, alguns chegam a dizer que o nome Jó significa tornou-se inimigo.
Alguns dizem, tornou-se inimigo. Já outros dizem, voltando-se para Deus. Geralmente quem usa o termo tornou-se inimigo dá a entender que Jó queria entender porque ele era reto, justo e sobreveio tudo aquilo, é porque Deus tornou-se o seu inimigo e o perseguia. Por isso que alguns dizem que o nome de Jó significa tornou-se meu inimigo, ou tornou-se inimigo. Outros já dizem que voltando-se para Deus. Quem dá essa interpretação é o pastor, escritor também, Evandro Lopes, ali de São Paulo, né? De São Paulo. Ele tem um livro sobre os nomes e ele fala a respeito destes assuntos. No capítulo 3, Jó arrebenta o silêncio, um monólogo. Ele começa dizendo, por quê? São 16 porquê. 34 queixumes, ele se queixa de tudo. Se queixa do dia que nasceu, que não vem alegria, mas que vem a tristeza. Por que o peito da minha mãe não secou? Por que abriu o ventre e a terra não me tragou? Por que não nasci como um abortivo? Pelo menos estava livre dessa tristeza. São 34 queixumes. Mas no capítulo 38 até o 41, nós vemos Deus chamando Jó para fora. Literalmente ali, no capítulo 38, deixe-me ver aqui, diz da seguinte forma, capítulo 38, verso 1, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conhecimento com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responda-me. Alguns escritores dizem que este versículo aqui, ele diz, Deus arregaça a manga e chama Jó para a briga. E fala, agora você vai brigar comigo. Não é com teus amigos, não é o que você sabe, o que você pensa. Agora eu vou me dar a conhecer a você. E Deus faz 70 perguntas para Jó. Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Jó, onde você estava quando eu colocava o firmamento acima? E são 70 perguntas. E Jó, no capítulo 42, onde vai começar logo a seguir a prosa, Jó diz, agora eu conheço-te como o Senhor é, porque eu conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora conhecem-te a ti como é, e me arrependo no pó. É maravilhoso, é fantástico essas leituras. Nós vamos para o subtópico 2, né? Que nesses assuntos nós vamos aprender muito sobre a teologia retributiva. Guarde bem este tema, teologia retributiva. É aquela que barganhar com Deus. Senhor, eu faço, mas eu quero. Isso é correto? É o que nós vamos aprender. Por que esse dilema do sofrimento do justo? Você já pensou sobre isso? Tempos antigos, 4º século antes de Cristo, Sócrates, Platão, Aristóteles, os pensadores do século XVI, XVII, XVIII,